em Primeira Mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua. Esse é o Oi Primeira Mãe de hoje, e hoje o tema tá cheio de amor, de fé e de autocuidado. É um tema muito importante, continuando dentro do tema do Outubro Rosa. Nós vamos falar com uma convidada muito especial, que é a Elisângela, que vai trazer pra gente a história dela, a história pessoal, e eu tenho certeza que vocês vão se emocionar e vão aprender muito, muito com essa história, que é cheia de necessidades que a gente precisa aprender como mulheres, como mães, enfim. E a gente vem hoje conversar de mulher para mulher e de mulher para toda a família, como sempre a gente diz que é o Em Primeira Mãe. Assuntos reais, maternidade real, que é o que a gente quer trazer para vocês. Então vamos lá, Elisângela. Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao Em Primeira Mãe. Antes da gente começar, primeiro você fala para mim, conta, você tem filhos, como que é a sua vida? Conta um pouquinho para mim, o que você faz assim? Eu sou formada em fisioterapia, mas abandonei, digamos assim, pausei a profissão para cuidar dos meus filhos. Sou casada, tenho 2 filhos adolescentes hoje, a Bia de 13 anos e o Felipe de 16, e sou voluntária há 10 anos da Rede de Combate ao Câncer. Que legal, ótimo. E aí a gente puxa esse assunto, né, que a gente se conheceu nesse universo da gente com relação à rede, nesse meio do Outubro Rosa, e daí nós fomos surpreendidas com a sua história, que eu queria que hoje você trouxesse para o pessoal que está ouvindo a gente em casa. Sim. Então, você já era voluntária da rede há muitos anos, como você falou, né? 10 anos. E você foi fazer os exames de rotina há muito pouco tempo atrás, agora, né? E como que foi essa história? Conta então, eu faço meus exames sempre na mesma época, no comecinho do ano, mais ou menos no mês de maio, junho, eu sempre estou fazendo meu exame preventivo de mama, desde os 45 anos. E tanto os ginecológicos, né, quanto o mamografia e ultrassom de mama. Não tenho, minha mãe, minhas tias não tiveram câncer de mama, minha avó não teve câncer de mama, então assim, digamos que a gente acredita que não seja hereditário. Tive os 2 filhos, amamentei os 2 filhos, digamos, não sou de um grupo de risco, não bebo, não fumo, me alimento bem. E aí fiz esse exame, o ultrassom deu que estava tudo em ordem e a mamografia deu uma alteração. Ah, você fez os 2 exames, você chegou a fazer o ultrassom? Sim. Não, que deu ok, foi fazer a mamografia. Fiz a mamografia, no mesmo dia você faz os 2, né? Sim. E aí na mamografia, depois de alguns dias veio o resultado e aí tinha uma alteração nessa mamografia. Isso foi agora, foi recente. Eu operei no dia 12 de setembro. Olha, super recente. Ainda estou em tratamento, né? Já retirei o câncer, né? Mas vou passar ainda por tratamento. Tá. E você, eu imagino que você, né, convivendo com a rede já, que, né, é uma instituição que, né, respira isso, né, há muitos e muitos anos e vive com esse assunto, você fazia já seus exames, sempre fez os seus exames de rotina, certinho. Sim. Você chegava a fazer exame de toque em você, ainda faz, né? Temos que fazer. Você já fazia isso e nunca percebeu nada? Tá? Nunca percebi nada. E nesse momento, eu sempre fiz o exame de toque. E nesse momento, o exame de toque não me alertou em nada. O que mostrou foi exatamente a mamografia. Tá. O resultado, o exame, digamos assim, preventivo, nesse meu caso, foi a mamografia. Foi a mamografia. Sim. Que é muito importante, a gente fala, eu sei que é Outubro Rosa, às vezes as pessoas estão ouvindo falar, eu não aguento mais ouvir de falar, né, desse assunto. Eu já ouvi mulheres falando isso, mas a gente precisa entender que, assim, a gente precisa falar, né? Sim. E eu brinquei com você que eu fui atualizar os meus exames agora, não por um acaso, semana que vem vou fazer todos, mas sempre costumo fazer também de rotina. Mas é aquela coisa, né? A gente vai, às vezes, passando já era para eu ter feito mais no meio do ano, não fiz, e agora, sabe aquela coisa que você vai postergando? Então, a gente precisa falar sobre isso que vamos fazer, né? Sim. Muitas mulheres às vezes fazem, e a gente ouviu um dado essa semana do médico, né, nosso aqui, falando
que 30% das mulheres não vão buscar o resultado. E desses 30%, existe um caso ou outro que acaba passando. Então, quanto antes a gente descobre, né? Mas, Elisângela, então vamos lá. Você tem filhos, tinha uma vida, sua vida, estava tocando sua vida normal, e você pegou esse diagnóstico. O que a gente quer trazer para as pessoas que estão ouvindo? Porque quando você conta a sua história real, a gente ouve uma história, até a gente conversar sobre isso, fica longe da gente, fica distante, né? Você não viveu aquilo. Mas quando você conversa, igual você está trazendo pra gente, é muito importante porque aproxima das pessoas, as pessoas se identificam de alguma forma, né? Então é isso que eu queria que você dividisse com a gente. Quando você abriu esse exame, você estava com alguém, estava sozinha? Como foi? O que você sentiu, assim, que você consegue dividir e trazer em palavras pra gente? Então, quando eu peguei o exame da mamografia e vi que tinha um grau de malignidade ali e que pedia um complemento, no momento eu estava sozinha, você leva um susto, só que daí eu falei, não, vamos respirar, respira. Fui conversar com meu marido, que estava em casa, e aí falei, agora vou mandar um WhatsApp pro meu médico, né? Perguntar para ele qual é o próximo passo. E resolvemos não falar nada para ninguém. Ah, só você, nem pro filho? Não, no primeiro momento a gente resolveu não falar nada para ninguém para escutar a opinião do médico. Aí o médico falou que eu ia ter que fazer uma mamotomia, que é uma biópsia guiada, e para ver o que estava acontecendo. Aí realizei a biópsia depois de quase um mês. Eu realizei essa biópsia e aí veio o resultado. O resultado, graças a Deus, não é um resultado ruim. Foi encontrado um câncer bem no início. Então, o meu tratamento vai ser muito mais simples. Eu não vou ter que fazer quimioterapia, vou ter que fazer apenas rádio, vou tomar um bloqueador hormonal por 5 anos. Então, aí que a gente pega a importância da mamografia. De se fazer a mamografia, de encontrar isso no início. Porque o tratamento é muito mais simples. Com certeza. A parte mais difícil, eu acho, de tudo isso é você contar realmente. Você contar para os filhos e para sua mãe. Eu sou filha única, então a gente não tem, a minha mãe não teve, minha tia também não, vó também não. Então, assim, é uma surpresa aparecer algo assim na família. Então, foi muito duro para minha mãe, ela já imaginou... Nossa, a primeira coisa que a pessoa pensa, vai cair o cabelo, né? Sim. Mas, e a minha filha também, né, com 13 anos já começou a ficar desesperada. Eu falei, gente, calma, nessa hora você é a pessoa mais forte, na verdade. Já ouvi histórias. O que tiver que passar, vamos primeiro ver o que vai acontecer, o que é esse tumor, que grau que ele tem, como vai ser, né? E rezar, muita fé. Né? É isso que eu ia te perguntar, você é uma mulher de fé. Muita fé. A fé te sustentou, essa espiritualidade, você ter essa confiança, vem da fé, né? Desse processo de fé. Fé, uma família que extremamente me apoia e muitos amigos. Muitos amigos. A gente fala muito aqui no programa, né? O Em Primeira Mãe é um programa para mãe. Mas a gente costuma dizer que a mãe é para a família toda, né? Porque a gente acaba sendo um centro ali, né? A gente centraliza as emoções, a gente tenta controlar, né? Enfim, se é certo ou se não é, a gente vai tratamos disso em outros programas, vamos por partes, né? Mas a gente acaba centralizando isso nesse sentido de administrar essas emoções de todo mundo, né? Então, eu acho que quando a mãe passa por esse processo, realmente para você, né, deve ter sido difícil isso, essa barreira de contar para as pessoas, né? Porque é a mãe, né? É a mãe. E você tem mãe ainda, né? Conversar com a sua mãe, né? Exatamente. Realmente para sua mãe, porque não tem idade, né? Não tem idade. Então, para sua mãe... É uma criança ainda, né? É a minha menina ainda. É a sua menina. Então você sente que isso foi mais delicado. De tudo que eu passei até agora, acho que foi o mais delicado. Mas foram eles também que te apoiaram, então te apoiando até agora. Sim. A família. Todo o apoio. É perfeito, perfeito. E durante esse processo que você está vivendo, é super recente, então é de setembro, né? Que você fez a cirurgia. Você já conseguiu, eu sinto você leve, né? De passar por todo o processo, eu te sinto leve. Mas assim, só Deus sabe o que passa dentro da gente, né? Então você, Elisângela com a Elisângela, você já conseguiu se olhar no espelho, se identificar? Mudou alguma coisa pra você? Você sente que teve alguma coisa que
Sabe, Bárbara, eu não sei se eu já vi tantos casos ali na rede que eu só tenho a agradecer, para falar a verdade, de ter descoberto no início, de passar por um tratamento que vai ser simples, perto de muitas mulheres que estão ali, que passam por quimioterapia, que tem que fazer mastectomia total. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Sim. Até a minha médica, ela falou assim, você não quer passar no plástico, porque sua mama ficou funda, né? Ficou com... Falei, acho que agora eu não quero. Falei, agora eu tô bem, vamos, né, para os próximos capítulos da história. Eu falei, porque agora eu tô me aceitando, tô bem, tô feliz, tô leve, exatamente isso. Minha cabeça tá muito boa, que eu acho que é o mais importante durante todo esse processo. Então, eu só tenho que agradecer. É isso. Porque ainda que a gente fale que foi o que eu quis dizer, né? Temos a família, a gente tem esse apoio, isso eu acho que é fundamental, né? Uhum. Mas a gente com a gente mesma, né? A gente tem um processo também, né? De é isso que você está fazendo, que é essa calma, essa tranquilidade de você, né? Tá partindo de você. Sim. Ninguém vai trazer se não for você, né? Porque é aquela coisa, eu sou mulher, toda mulher tá sujeita a isso. Eu tô envelhecendo, entrei na menopausa, então quer dizer, é um processo, né? Pode acontecer, pode não acontecer. E assim, tô tranquila, tô aceitando e tô leve para seguir em frente no próximo tratamento aí para as radioterapias que vem aí pela frente. E agora você faz a rádio por quanto tempo? São pouquinhos. São poucas rádios, como foi encontrado bem no início, né? Com a graça de Deus. Então são poucas rádios e aí depois é só a hormonioterapia mesmo, que é por 5 anos. E com a sua filha, você chegou a ter alguma conversa diferente no sentido de ter orientação? Como que foi? Ainda não. Segunda-feira eu passo num oncogenético. Porque apesar de não ter mãe, nem tias de primeiro grau, nem avó, nada, eles querem investigar se tem algum fundo genético ou não. Porque aí a orientação se tiver um fundo genético, eu volto para a cirurgia, né? Daí eles fazem a mastectomia total mesmo, que é o que é recomendado. E aí a Bia passa, como ela já tem 13 anos, ela já passa... Ela faz um teste. Ela tem que já fazer o exame, né? Ficar acompanhando. Exatamente. Entendi. Você tem amigas? Tenho amigas. As suas amigas, como foi essa conversa com elas? Você sentiu que a sua história mudou a forma delas enxergarem? O que você achou? Então, eu tinha várias amigas que já, assim, faz 2 anos que eu não faço mamografia. E não é uma, não, são várias. E que marcaram o exame. Falei, gente, melhor encontrar na hora, agora, né, no comecinho. É ruim, mas é bom. Né? Claro, porque uma hora se tiver, vai aparecer. Porque todo mundo, os médicos são, pra mim, eles dizem, a gente toma notícia ruim, mas é boa. Isso é assim. Então, é mais fácil encontrar agora do que se eu tivesse esperado. Todos os médicos, se eu tivesse esperado 6 meses, se eu tivesse feito o exame em janeiro de 2026, minha história seria bem diferente. E era a data do seu exame de rotina que você foi fazer ou você foi fazer porque você... Eu sempre faço na mesma época. Sempre faz na mesma época? Sim. Ai, que bom. Sempre na mesma época. Você não deixou vencer um ano, então, né? Não deixo vencer. É isso que é importante. Durante essa sua vivência na rede, você consegue lembrar de alguma história ou histórias, mais de uma, que você vivenciou lá, de alguma das meninas que passaram pela rede que te chamou a atenção? Alguma história parecida com a sua? Você já tinha ouvido alguma história parecida com a sua? De início, eu sei que algumas voluntárias, ou várias voluntárias que estão ali, já tiveram câncer de mama também, né? Eu a gente não tem muito contato com os pacientes de ouvir as histórias. E geralmente as histórias passam mais com a Dani, que é do social, ou psicólogo, são eles que mais passam. Mas aí vocês não têm contato, né, com elas? O contato mesmo, não passa. Não também, isso é importante também, né, para manter... Exatamente. Né, porque assim, você tá bem, tá vindo falar, mas a gente sabe que nem todas as histórias são assim, né? Sim. E o que a gente
tento trazer para as pessoas é isso. Não é um diagnóstico fácil, eu tenho certeza. Você é uma mulher forte, a gente tá vendo, né? A sua força, a sua fé, mas não é um diagnóstico, né? Que você fala, né? Não vou, né? Enfim. E cada um encara de um jeito. Exato, tem isso também. Entendeu? Cada um tem a sua dor. Tem isso também. Cada um vai enfrentar de uma maneira. Não tem, Né? Você não tem que ser forte o tempo todo. Sim. Né? Você tem que, o tempo inteiro, você vai perceber que você vai lidando com a situação de uma forma diferente que a tua família lida. Mas você não precisa ser forte o tempo todo. Exatamente. A gente traz muito isso aqui, quando a gente fala de maternidade real. Né? Porque existe um momento, que é o que a gente estava falando, né, um pouco antes, a gente fica dando conta de tudo, né? Também centralizando tudo e não precisa necessariamente ser assim, né? Porque às vezes a gente sai daquele nível saudável, né? E já entra num nível de acaba atrapalhando um pouco, né? O contexto, porque a gente não tá bem, né? Então isso é muito importante de dizer. Elisângela, se alguém agora tá assistindo a gente em casa, ou fez o exame, já tá alerta, ou vai fazer uma cirurgia, o que você poderia dizer para essas mulheres que estão ouvindo a gente agora e que estão assim, naquele momento delicado, vamos dizer assim? Eu acho que se essa pessoa tem fé, se apega na sua fé, pensa positivo, faça coisas que te dão prazer nesse momento e pensa que tudo vai dar certo. É fácil? Não é fácil. Dói, mas o câncer de mama hoje já não é mais uma sentença de morte, né? Como era muitos anos atrás. Hoje tem cura. 80% é cura. E isso é muito importante. Então, assim, se a pessoa está passando por esse momento, se ela está triste, chore. Mas, assim, pensa positivo, tenha fé, que tudo vai se resolver. É isso. E a gente puxa um gancho para vocês que estão ouvindo a gente, fiquem com a gente que no próximo bloco também temos a doutora Maria Weber, que vai trazer mais o assunto no sentido técnico, né, como médica, mas a gente quer falar um pouco sobre o autocuidado, porque isso envolve autocuidado, né? E a gente vê muitas mulheres, às vezes até negligenciando, a gente sabe por N motivos, N fatores, porque não tem rede de apoio, porque não tem quem realmente ajude, não tem outra solução, né, a não ser aquilo. Mas a gente tenta trazer que a saúde é um autocuidado, né? Quando você vai atrás, você investiga, a gente sabe, falamos aqui nos bastidores, suas amigas, minhas amigas, a gente vai deixando, né? Vai deixando, porque sempre tem alguém na frente, né? Então, mulheres que estão ouvindo a gente, isso faz parte do autocuidado. Olhe para você mesma, aproveite o mês de outubro, que a gente fica falando sobre esse assunto, né? Mas puxa esse gancho, dá uma ligadinha, vai até o posto de saúde, marque seus exames, faça em dia, se toque, exatamente, o autoexame também, né, que a gente tem que aprender a fazer certinho, converse com o seu médico, com a sua médica, para aprender a fazer esse exame em casa, que também salva muitas vidas. Sim, né? sim. Já ouvimos muitas histórias, você, eu, tenho certeza que alguém já ouviu, de mulheres que descobriram no autoexame, Sim, certo? no toque. Então isso é muito importante, a gente trazer, né? Eu dividi com você, que estava enrolando meus exames, e agora eu já marquei, tá, os exames também. Então é isso, gente, se toquem, aproveitem essa oportunidade que a gente diz, né? De se autocuidar, se olhar também. Nós mães merecemos, nós mulheres merecemos esse momento que também é só nosso. Então fiquem com a gente. No próximo bloco nós temos a doutora Maria Weber, que vai trazer um pouco de assunto técnico para a gente fechar esse programa de hoje tão especial, tão delicado, que é um assunto delicado, mas é um assunto importantíssimo para nós, que é o Outubro Rosa e descoberta precoce do câncer de mama e diagnóstico precoce. Então fiquem com a gente que a gente volta no próximo bloco. Em Itatiba, vem aí um lugar que combina conforto, lazer e o melhor da cidade como você nunca viu. Absoluto Itatiba. Piscina, beach tênis, espaço pet e muito mais. Apartamentos com 2 dormitórios, ampla suíte, varanda e vaga de garagem. Condições especiais de lançamento com financiamento pela Caixa. Absoluto Itatiba. Mais um sucesso, Árvore Engenharia.
Pessoal, passando para dar um recado muito importante, como sempre, meu cabelo e minha maquiagem é da Rúbia, todo o look e as roupas que a gente usa no programa é da For You. E se você quer morar e investir bem, não se esqueçam que é com a Arbori. Todos os contatos vão aparecer na nossa tela aqui. E o Em Primeira Mãe tá de volta depois desse papo cheio de sentimento com a Elisângela. Eu tô aqui com a doutora Maria Weber, ginecologista, obstetra e mastologista, que vai trazer a parte prática mesmo, né, dos exames, da importância dos exames, alguns mitos e verdades. A gente quer entender por que as mulheres fazem os exames, às vezes não vão até o médico, né? Doutora, seja muito bem-vinda. Conta primeiro para mim, a doutora tem filhos, como que é? Eu tenho filho de 9 anos. Ai, que legal. É um menino. Que bom. Então, a doutora, no programa Em Primeira Mãe, a gente gosta de perguntar para a gente entender um pouquinho do universo da maternidade, né? Sim. Que a doutora vai com certeza saber do que a gente está falando sobre essa questão da maternidade. Doutora, como médica, a gente tem visto hoje que o acesso à informação realmente está maior, né? As mulheres estão tendo mais acesso à informação, mas a doutora vê isso, que as mulheres fazem os exames e às vezes não vão ao médico levar esse exame. A doutora enfrenta isso no consultório, no dia a dia de consultório? Sim, isso acontece. A gente observa que tem algumas tendências. Tem as pessoas que preferem não fazer o exame, aquelas que fazem e não voltam para ver o resultado, e aquelas que fazem, elas próprias veem o resultado e não chegam a discutir o resultado com o profissional que pediu. Né? E isso com mama ainda é um volume razoável, porque a mama tem um caráter estético, tem um caráter do feminino e também tem a questão do medo associado a uma notícia ruim, né? Porque da notícia de um câncer de mama, ela envolve muitos fatores, né? A questão para que nós que temos filhos, a gente já pensa nos filhos, a gente já pensa no sofrimento do tratamento, a gente já pensa na cirurgia, já pensa nos custos, já pensa em como vai organizar a família. Sim, então, família. Por isso que é importante fazer o exame e levar para o profissional, porque o câncer de mama tem cura. Né? E quando detectado precocemente, a cura é acima de 90%, que é o que a gente chama no estágio 1. Sim, a gente tem batido muito nessa tecla aqui a nossa intenção é passar informação para as pessoas, né? Então dizer isso que a gente tem ouvido, faça o exame, faça, mas também leve ao médico, converse, porque se por uma eventualidade o diagnóstico existir, ele não vai melhorar só porque você demorou para não levar, né? Ele só vai dali para frente, né? Existe idade para começar a fazer os exames? Quais são os exames? Como funciona? Bom, aqui no Brasil a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é o exame anual de mamografia a partir dos 40 anos. Ótimo. Para pacientes que a gente fala de risco normal. Sim. A gente aqui não está incluindo aquelas pacientes de alto risco, com alteração genética. Ah, daí muda, né? O protocolo muda. E muda também de país para país, muda também entre o protocolo, às vezes, de Sistema Único de Saúde, então tem que ter esse cuidado também. Mas essa é a recomendação. Então, esse é o exame principal, a mamografia. Mas tem os exames que a gente fala que são complementares. Por exemplo, ultrassom de mama. Né? Na maioria das vezes é um exame complementar excelente, principalmente para quem tem mama densa. E temos também a ressonância de mama, que é um exame muito indicado para quem tem alteração genética, para quem tem prótese mamária, ou para quem o exame da mamografia e o ultrassom não foram suficientes para esclarecer completamente o quadro. E o autoexame, doutora, como funciona? Ele pode ser feito por qualquer mulher, de qualquer idade? Como que é que funciona? Sim, a partir da primeira menstruação já pode ser feito. Aprender a fazer o autoexame, né? A mãe que sabe ensinar. Mensalmente, o ideal seria mensalmente, né? Longe do ciclo menstrual, né? Da menstruação. O ideal é mensalmente. Longe do período menstrual. Tira o período menstrual, exclui esse período e depois pode fazer o exame. Durante o banho, né, que é mais fácil. Durante o banho, nesse outro período que não seja o menstrual, porque o menstrual a gente tem essas alterações já típicas, né? Já tem dor, já tem mais sensibilidade. Doutora, a mulher que usa prótese de mama, ela tem uma dificuldade maior na detecção, a doutora vê isso, né, num caso clínico, vamos dizer.
Ou realmente isso não tem influência, a mamografia ela vai identificar, a ultrassom de mamas vai identificar, ou essa mulher só tem que fazer tipo ressonância, por exemplo? Não, a prótese ela pode dificultar o autoexame e pode dificultar também os exames complementares. Mas por isso que é uma associação. Então, já associa o exame clínico, o autoexame, associa com a mamografia, associa com ultrassom. Então, dificilmente alguma lesão vai passar. Perfeito, aí. E aí a ressonância, lógico, ela é um exame auxiliar importante e em casos bem definidos, né? Sim, sim. A gente ouviu no primeiro bloco a entrevista da Elisângela contando pra gente que ela amamentou, ela é uma mãe que amamentou os 2 filhos, ela não está no grupo de risco. Então, assim, o que a doutora orienta nesse caso? Claro, o exame regular, né, fazer o exame, mas isso vem sendo comum, essa questão de não apresentar ligação genética, porque o que ela apresentou pra gente? Que ela vai ser feito um estudo genético agora para ela ver se ela tem esse estudo genético. Ele é realmente necessário, ele apresenta vamos dizer assim, ele é fiel, né, esse estudo genético para dizer para essa mulher, ela não está no grupo de risco, ela não tem fator genético, mas aí esse exame vindo positivo, essa mulher tem que acender os alertas, é isso? Sim, o exame genético eu considero essencial. 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 Mesmo no caso da Elisângela, que ela falou assim, mas eu não tenho na família, né? Isso. Talvez não tenha, por alguma razão, não tenha manifestado, mas não quer dizer que não tenha alteração genética. Por exemplo, um gene que a gente fala de muita importância é o BRCA1, né, que é um gene que ele pode estar associado com câncer de mama e de ovário, e a elevação da incidência é muito grande. Então, a presença desse gene muda a forma como a gente conduz a prevenção e como a gente também sugere opções terapêuticas. Por exemplo, mastectomia preventiva, uso de medicações que a gente sabe que vão regular o receptor hormonal, de estrogênio e progesterona. Então, esse exame é essencial e é um exame que realmente ele ampliou o espectro, pegou mais genes hoje, a gente já tem o perfil ampliado para câncer hereditário, que pega além do BRCA1, BRCA2, outros genes também. E é um exame extremamente acurado. Né? Ou seja, ele é fidedigno, porque o resultado dele é levado em consideração pelos médicos, né? E pode definir o tratamento. Entendi. Esse exame, ele é oferecido pela Rede Básica de Saúde, pelo Sistema Único de Saúde, ou é só particular, ou pelos convênios? Sim, ele provavelmente nas universidades, assim, esse serviço seja oferecido. Eu acho que na parte do Sistema Único seja exclusivamente nos setores de pesquisa. Entendi. Aí, nos demais seria por particular ou pelo convênio, isso, né? Exatamente. Doutor, e a mulher que descobriu o câncer de mama, fez esse tratamento do câncer de mama e está entrando na menopausa? Como fica a questão da reposição hormonal dessa mulher? Ela pode fazer, ela não pode fazer? Então, o câncer de mama, a presença do câncer de mama é uma contraindicação hoje, atualmente absoluta para a reposição hormonal. A reposição hormonal, quando a gente fala com estrogênio e progesterona. Então, existem estudos em andamento, muitos estudos estão sendo realizados para avaliar opções terapêuticas. Por exemplo, em pacientes cujo tumor seja receptor hormonal negativo, talvez seja no futuro possível estudar para esse grupo de pacientes uma reposição hormonal. Mas ainda é muito cedo para a gente trazer esses dados assim, e para afirmar categoricamente que existe uma segurança no uso de hormônio nesse grupo de pacientes com câncer de mama. Então, por enquanto, é proscrito. Perfeito. Isso a gente está falando da mulher que teve o diagnóstico, fez o tratamento. Fora isso, a reposição hormonal ligada à medicina integrativa, que busca estilo de vida, um estilo de vida saudável, não falando da reposição hormonal para fins estéticos, eu estou dizendo a reposição hormonal daquela mulher que precisa de uma reposição hormonal. Ela causa câncer? Não causa câncer? É outro mito que a gente ouve ou é realidade? Como que funciona? Não, a reposição hormonal ela não causa câncer. O hormônio, ele como todo fator de crescimento que a gente tem no nosso corpo, ele é um estimulador do crescimento, mas a célula tumoral, ela precisa estar presente com as suas mutações, e ela precisa escapar do nosso sistema de vigilância, né, que a gente tem um sistema de vigilância muito eficaz no nosso corpo,
que está o tempo todo combatendo doenças, infecções e tumores. Sim. Então, essa célula ela tem que escapar desse sistema de vigilância e começar a crescer. O hormônio entraria nessa fase de crescimento. Entendi. Então, ele não é o causador. Tá, Mas, entendi. uma vez presente a célula alterada, ele pode ser um estimulador. Perfeito. Então, a gente não pode falar, o hormônio causou câncer. É uma definição errada. Né? Ah, entendi, E perfeito. existem muitos tipos de hormônio, né? Então, a gente tem hormônio sintético, hormônio bioidêntico, né? Tem estrogênio, progesterona, testosterona. A insulina é um hormônio, né? A gente esquece, é um hormônio promotor do crescimento também tumoral, né? Então, o excesso de insulina é um importante fator de risco também. Perfeito. E a gente fala também, uma tecla que a gente bate muito mais, é necessário falar. Alimentação, estilo de vida saudável, estilo de vida saudável não envolve só a alimentação, envolve dormir bem, praticar uma atividade física, né, doutora? Sim. Tudo isso contribui para que essa mulher consiga evitar esse diagnóstico, vamos dizer assim, de que forma? Fortalecendo o seu sistema imunológico, seria nesse sentido? Sim, também nesse sentido, né? Esse é o pilar, né? Sim. O pilar, eu falo da prevenção, é estilo de vida, que aí entra a alimentação, os exames, né, de prevenção, e o terceiro pilar é a questão do emocional, né? Sim. Então, eles andam juntos. Quando a gente fala de estilo de vida e alimentação, a gente está falando também da regulação dos hormônios. Sim. Porque a pessoa com obesidade, ela é uma pessoa que além de estar inflamada, e além de ter uma síndrome metabólica, ela tem um tecido adiposo que produz um excesso de estrogênio. Sim. E o excesso de estrogênio, ele é um estimulante para a glândula mamária, tanto para as células boas quanto para as ruins, que é o que a gente falou. Então, Então é perfeito. fundamental. Esse estilo de vida saudável envolve tudo isso. E o esporte também, né? O esporte ele vai estar entrando na regulação de hormônio de crescimento, de testosterona, na regulação do próprio cortisol. Perfeito, E aí entra. Então, quando a gente fala para as mulheres, que o nosso programa a gente tenta trazer isso, não? A informação e esse autocuidado. E esse tema, Outubro Rosa, traz, acho que a palavra é o autocuidado, né? É claro que você marcar seus exames, mas também olhar para essa questão do autocuidado. É a mãe que tem que... Claro, às vezes ela não tem rede de apoio, enfim, né? A gente sabe de N situações que são assim. Mas a mãe não consegue ter o tempo de descanso, todos os hormônios estão descompensados, aí você escorrega na alimentação, aí você não consegue fazer atividade física, isso tudo, então, às vezes podem ser ponto gatilho, né? Pode. Para essa mulher desenvolver uma situação... Sim, é muito frequente a gente ver exatamente a detecção está associada a um evento agudo, de estresse agudo. Pós, né? Pós-trauma. Por quê? Porque aí você descompensa todos esses pilares que a gente falou. Perfeito. Doutora, assim, para a mulher que está ouvindo a gente, se a doutora puder deixar uma mensagem, um recado importante para que essa mulher está ouvindo a gente, faça seus exames, o que ela precisa fazer, o que a gente pode dizer para essas mulheres que ouvem a gente agora? Bom, lembre-se, o câncer de mama tem cura, o importante é a detecção precoce, o importante é buscar ajuda, consultar um profissional especializado e sempre lembrar que o autocuidado, o exame, ele faz parte do amadurecimento de forma equilibrada. Obrigada. É isso que a gente quer deixar para você que está ouvindo a gente. Não se esqueça, não deixe o cuidado de hoje, que você precisa ter hoje, não deixe para amanhã, porque a sua vida importa para todos que estão à sua volta. Então, não deixe esse cuidado para amanhã, né, doutora? A gente vai deixando, a mãe sempre tem alguma coisa importante para fazer antes, mas não deixe, porque a sua vida importa. E a gente se encontra no próximo Em Primeira Mãe. Até a próxima, pessoal. E essa, no caso, ela que tem uma criança. Opa, peraí. Pausa que estou a controlar. Eu preciso só fazer essa pergunta importante. Já só tenho 5 minutos? Ai, queria fazer essa pergunta. Peraí, vamos. Em Primeira Mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua.